Graças a Deus, meus irmãos e irmãs, hoje vamos concluir o livro 1 Reis, lendo os capítulos 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto aconteceu o seguinte: Nabote, o israelita, possuía uma vinha do lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: Dê-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei outra melhor, ou se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com que Nabote, o israelita, me havia lhe falado. Quando disse: Não lhe darei a herança dos meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: O que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: É porque falei com Nabote, o jezreelita, ele disse: Dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém, ele disse: Não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: Você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre seu coração, e eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Jezabel ordena a morte de Nabote. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e enviou-as assim aos seus nobres que moravam em Nabote, com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: Anuncie o dia que jejum e trago Nabote para a frente do povo. Põe sentados na frente dele dois homens malignos, que testemunham contra ele, dizendo: Você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois leva-no para fora e apedreje para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos, os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhe ordenou, segundo está escrito nas cartas que lhe haviam mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram dois homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e ele morreu. Então não mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: Levante-se e tome a posse da vinha de Nabote. O jezreelita não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, não morreu. Ele morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: Levante-se, vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi tomar posse dela. Fale com ele, dizendo: Assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou herança. Fale também o seguinte: Assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão seu sangue, sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias: Então, meu amigo, você já me achou? Elias respondeu: Então, meu inimigo, você já me achou. Ele respondeu: Achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você, arrancarei a sua posteridade e exterminarei de Acabe todo do sexo masculino, que é escravo, que é livre em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, com a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação que você me irritou e levou Israel a pecar. Também de Jezabel o Senhor falou: Os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. Se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amoreus que o Senhor expulsou diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: Você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei esse mal nos seus dias. Mas nos dias de seu filho eu trarei a sua casa. Capítulo 22. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este perguntou aos seus servos: Você não sabe que Ramote Gileade é nossa? E nós ficamos quietos e não tiramos as mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Você vai comigo à batalha contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: Sou como você é. O meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. Josafá disse mais ao rei de Israel: Consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: Devo ir lutar contra Ramote Gileade ou devo me conter? Eles responderam:
Vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. E Micaías, filho de Inlá, Josafá disse: o rei não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traga-me depressa Micaías, filho de Inlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizaram diante deles. Zedequias, filho de Kenaã, fez para si uns chifres de ferro e disse: antes, diz o Senhor, com estes você dará chifradas nos cílios até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: suba a Ramote de Gileade, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei, portanto, que a sua palavra seja como palavra de um deles. Fale o que é bom. Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote Gileade para a batalha ou devemos nos conter? Ele respondeu: vá, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale, a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que meu respeito, ele não profetiza o que é bem, o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então o Espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. O Senhor perguntou: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo? Vá e faça assim. E agora é isso que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, e o Senhor declarou que o mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Kená, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por onde é que passou o Espírito do Senhor a sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: prenda Micaías e leve de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, diga: assim diz o rei, metam este homem na cadeia e o ponham a pão e água até que volte em paz. Micaías disse: se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: que todos os povos ouçam isto. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e entrou no combate. Ora, o rei da Síria havia condenado aos 32 capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele certamente é o rei de Israel. E se dirigiram até ele para atacar. Porém Josafá gritou. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então um homem enteçou o arco e, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve-o para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no em pé no seu carro de guerra da frente para os sírios. Mas à tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol fez-se ouvir um grito pelo acampamento que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando levaram o carro de guerra junto à cisterna de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se naquelas águas. Quanto aos demais atos de Acabe e tudo que ele fez ao palácio de Marfim, que construiu e todas as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Assim Acabe morreu, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá, no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba e era filha de Sili. Josafá andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles, o que era reto aos olhos do Senhor.
e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Os lugares altos, porém, não foram destruídos neles. O povo ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos demais atos de Josafá ao poder que mostrou e como guerreou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Nessa época não havia rei em Edom, porém somente um governador. Josafá fez grandes navios para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: deixe que meus servos naveguem com os seus. Porém Josafá não quis. Josafá morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, pois andou nos caminhos de seu pai, bem como nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Ele serviu a Baal e o adorou como seu pai havia feito antes dele, provocando o Senhor, Deus de Israel, a ira. Palavra do Senhor, pastor Daniel.